Gente, muito boa noite. Queria agradecer muito a presença de vocês e a presença das meninas aqui nessa última live da ASAB e do ICMBio, né, desse acordo de cooperação que foi tão especial, tão importante para a gente, e tem acontecido tanta coisa boa a partir disso, né? Então, durante todo esse tempo, a gente teve a oportunidade não apenas de conhecer como o ICMBio funciona, como são as metas, quais são os objetivos, mas também conhecer as espécies que fazem parte desse acordo. Então, um histórico geral, né, em 2018, a ASAB e o ICMBio assinaram um acordo de cooperação técnica para a criação de um programa ex-situ, de conservação para 25 espécies ameaçadas. E nesse programa foram contemplados mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. E, com certeza, a gente pode afirmar que foi um grande passo para a conservação da nossa biodiversidade. E uma das metas desse programa foi justamente levantar essas espécies que estão mantidas em várias instituições associadas e instituições parceiras que foram agregando, foram chegando para esse programa. E o objetivo inicial é fazer um levantamento dessa população para entender em número, né, principalmente, e se é uma população geneticamente saudável e com o que a gente pode trabalhar a partir daí. Então, essas informações, todas elas são compiladas e colocadas em um sistema, né, e formam o que nós chamamos de studbook. O studbook nada mais é do que o livro genealógico, todas as informações que nós temos sobre os indivíduos mantidos nas instituições. E elas são organizadas por profissionais dessas instituições, que nós chamamos de studbook keepers. E por que essas informações são tão importantes? Porque elas nos ajudam a definir os melhores pareamentos, né? Elas nos ajudam a tomar decisões baseadas na genética desses indivíduos, e com isso a gente garantir que essas espécies continuem existindo sob os nossos cuidados, né? Então, além dessas instituições, é muito importante que toda a sociedade conheça o trabalho que está sendo desenvolvido e que também se envolva. E é esse o nosso objetivo aqui, né? Que vocês entendam a importância dessas espécies, que vocês entendam quais são as principais ameaças e como nós podemos fazer para salvá-las da extinção. E por esse motivo, né, hoje é a nossa última live, mas todas as outras, para quem não assistiu, ficam gravadas no YouTube da ASAB, vocês podem ir até lá, se vocês não viram alguma dessas lives, e acompanhar, para conhecer as outras espécies. Porque hoje nós vamos falar de macaco-aranha de testa branca e de muriqui do sul, né? Nós temos aqui conosco, participando, as studbook keepers, né, essas profissionais que se dedicam a essas espécies, Cecília Pessutti, do muriqui, e a Thaís, do macaco-aranha, e além das especialistas, analistas ambientais do ICMBio, Mônica e Renata. Então, eu queria agradecer as meninas, dizer a elas que elas são super bem-vindas, mais uma vez para a Mônica, né? Mais uma vez para a Renata e para a Cecília também. A Thaís estava como interlocutora, mas hoje ela está como studbook keeper. E eu queria que vocês agora contassem para a gente um pouquinho sobre a sua formação, a experiência profissional de cada uma de vocês. Pode começar, Thaís. Vamos começar com a Thaís. Então, tá bom. Fiquei esperando, seria a minha vez. Bom, então, eu, de formação, eu sou bióloga, né? Me formei em 2013. Sou também especialista em educação ambiental pelo Conselho de Biologia, aqui da Terceira Região. E, atualmente, eu estou fazendo mestrado em biodiversidade. Né? Por 6 anos, eu trabalhei em zoológico como bióloga e educadora ambiental. E aí que eu conheci a ASAB, né? Todos os projetos. Passei a integrar a secretaria da associação e estou aí, né, nesse caminho até hoje. Que legal. Então, vamos, Cecília?
Bom, eu sou bióloga, meu nome é Cecília Pessutti, eu sou bióloga, trabalho no Zoológico de Sorocaba há 31 anos. A história do muriqui, principalmente o muriqui do sul com o Zoológico de Sorocaba, ela é bastante antiga. Na década de 80, no início da 90, a área de educação ambiental, a bióloga que trabalhava no zoo, junto com uma veterinária, elas fizeram por muitos anos o trabalho de educação no Parque Estadual Carlos Botelho, na região ali do parque. Como o manejo da espécie, né, com bactérias aracnoides, na década de 90, nós começamos a receber alguns filhotes provenientes das histórias mais esdrúxulas possível, e desde lá a gente vem manejando essa espécie com sucesso reprodutivo, mas infelizmente algumas vezes com algumas perdas, mas de qualquer forma, juntamente aí com alguns pesquisadores, a gente tem podido colaborar com pesquisas e estão aqui, junto com a ASAB, mais uma vez, recomeçando. O Studbook do muriqui, eu assumi a partir do momento que teve a formação, né, do acordo, e antigamente, eu vou falar mais para frente, era um outro pesquisador que tomava conta, mas isso fica na hora que eu tiver que falar. Bacana. Obrigada, Cissa. E Mônica, agora? Boa noite, pessoal. Eu sou Mônica Montenegro, sou veterinária de formação, né? Tenho doutorado em ecologia, virei meio bióloga na minha trajetória profissional, né? Estou lá e sou analista ambiental do ICMBio, como a Ana falou. Estou lotada há 16 anos já no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, parece que foi ontem, né? E acompanho, né, planos de ação. A gente vai falar um pouco da atuação do CFPB mais para frente, mas em relação ao muriqui, né, eu auxiliava na coordenação do Plano de Ação Nacional do muriqui desde 2010, e agora eu coordeno outro plano de ação, que a gente vai falar também mais detalhadamente, do qual o muriqui do sul faz parte. E sou o ponto focal para o manejo, né, das espécies dentro do CPB. Uhum. Muito obrigada, Mônica. Renata? Olá, pessoal, boa noite. Então, eu sou a Renata Azevedo, eu sou bióloga, tenho mestrado em zoologia, sou analista ambiental do ICMBio, e trabalho também, estou lotada no CPB, no Centro de Primatas do ICMBio, desde 2015. Antes eu estava na Amazônia, num Parque Nacional do Viruá, trabalhei por 5 anos lá, né? E aí, com isso, por ter essa experiência lá, já morava há algum tempo lá em Roraima, sou primatóloga há quase 20 anos, então, com isso, quando eu cheguei no CPB, eu acabei voltando muito assim para os projetos amazônicos, continuei com os projetos amazônicos, né? E aí eu trabalho junto com a Mônica, com os planos de ação, né? E especificamente com o plano de ação dos primatas amazônicos, que aí a gente vai falar um pouquinho mais depois. Bacana, Renata, muito obrigada. E, gente, eu não me apresentei, né? Estou partindo do princípio que todo mundo me conhece. Meu nome é Ana Raquel, eu sou zootecnista e estou como diretora de conservação da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. Tá? Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui com essas super profissionais participando dessa live e com vocês que estão nos assistindo. E agora nós vamos conhecer um pouco sobre as espécies que nós estamos falando, né? Tanto o muriqui quanto o macaco-aranha de testa branca. E nada melhor do que as profissionais que estão fazendo todo esse levantamento, né, da espécie nas instituições para contar um pouquinho para a gente sobre essas espécies, sobre o grau de ameaça, né? Então, eu vou pedir agora para a Cissa começar falando um pouquinho sobre o muriqui do sul. Então, tá bom. Então, vamos lá. Ó, a responsabilidade aí com esse público.
partindo do pressuposto que a gente está falando para um monte de gente que tomara que isso seja sedutor para ter mais e mais pesquisadores, estudantes, pesquisadores aí que se interessem pela espécie, a gente está falando, então, do maior primata das Américas, né? Primata não humano. Um animal grande, um animal aí que chega até quase 15 quilos, um comprimento total do corpo desse bicho, cabeça, mais de corpo, mais cauda, que chega quase a 1,40 m, mais ou menos. Então, a gente está falando de algo bastante significativo em termos de macaco aqui para as nossas florestas, né? Eles são animais que não têm uma distinção de coloração entre machos e fêmeas, apenas a questão realmente de tamanho corporal, de peso, e a variação da coloração desses animais, ela varia, então, de um pardo avermelhado até um bege claro, sendo que existe uma certa distinção, pelo que cita a literatura, em que os animais que são vivem mais no litoral, mais de uma forma um ambiente mais costeiro, eles são animais um pouco mais escuros. Não dá para ver muito bem se quem procurar por fotos de animais, principalmente no Rio de Janeiro, Serra dos Órgãos, que eles ocorrem, a gente vai ver uns muriquis mais escurões, né? Enquanto que o muriqui mais para o interior são animais um pouco mais pardos, mais amarelados, um pouco mais clarinhos, tendo diferentes regiões do corpo, podendo ser um pouco mais escuro, que são os membros, cauda, e eles têm uma pelagem, né, em volta da face, que pode se considerar como sendo um anel também, aí com pelos um pouco mais escuros, certo? A diferença morfológica que separa, então, as duas espécies, né, então, são o muriqui do sul do muriqui do norte, né, morfologicamente, ele estava principalmente focado, desde que ele foi descrito e tudo mais, em algumas características externas, né? Então, o muriqui do norte é um animal que tem um polegarzinho meio, o polegar, né? A face e a região genital despigmentada, como a gente pode ver nessa foto daqui de cima. Já o muriqui do sul é um animal que não tem, então, ele tem a face, a região genital escura, e ele não tem os polegares. Então, ele só tem os 4 dígitos aqui para usar na sua locomoção, enfim, tudo que ele faz, né, com as mãos. E foi, mais recentemente, comprovada essa diferenciação entre as espécies por estudos genéticos. Então, realmente não é só uma questão morfológica, né, que faz a distinção das espécies, mas agora também, como a grande maioria dos estudos, sendo utilizada, então, a genética molecular para realmente ter certeza, ou se é uma espécie, duas, ou a subespécie, enfim. Uma outra característica com relação agora ao comportamento desses animais era tido que os muriquis, de uma forma geral, tanto do norte quanto do sul, eram animais que tinham o mesmo hábito alimentar e comportamento também. Tanto que, há algum tempo atrás, era considerado, ainda se procurarem em algumas matérias aí, que são os hippies da floresta, são animais de gente boa, que não brigam, que, né, tudo super tranquilo. E foi visto, realmente, graças a estudos, né, de longo prazo, que não é bem assim. Os muriquis do norte, realmente, o comportamento deles tende a ser um comportamento realmente mais pacífico, e foi relatado que os muriquis do sul, isso em um estudo, que realmente os animais eles podem brigar, e são brigas que realmente chegam até a causar a morte de um outro animal. Então, não é assim tão tranquilinho. Uma outra consideração que tem que ser feita é com relação à dieta, né? Então, é um bicho grandão, barrigudo, então come folha, é uma vaquinha da floresta, como se fosse os aloata também. Só que não é bem assim. Os do norte, muitos estudos aí mostram que são animais realmente mais folívoros, comem muito mais folha. Já os muriquis do sul, eles já vão procurar e vão se alimentar mais dessa dieta de frutos, né? Então, um animal que realmente come mais fruto, come, né, dentre toda a gama de
de matéria vegetal, eles são animais que comem um pouco mais aí de frutos. Uma vez que eles têm, então, essa diferença toda aí, e essa questão do comportamento também, então, dentro daquela coisa do hippie, eles têm um sistema de reprodução poligâmico. Então, a fêmea, ela pode se acasalar com diversos machos do grupo, e uma vez que realmente ela seja fertilizada, essa fêmea ela vai ter, então, uma gestação aí na média de uns 7 meses e meio, e vai nascer apenas um filhote. É rara essa possibilidade de realmente ter 2 filhotes, mas biologia, aquela coisa, tudo pode, né? A fêmea vai cuidar desse filhote, então, aí por aproximadamente 2 anos, quando realmente ela vai realmente ter um novo cio, vai copular, e ela acaba, de uma certa forma, esse filhote ele já está mais independente e ele vai ficar ali no grupo, com o grupo todo cuidando dele também. Voltando na questão do comportamento agressivo, nós pudemos observar no zoológico, e que acabou virando um indicativo de que realmente a fêmea estava no cio, as brigas entre os machos. Geralmente, eles passam a maior parte do tempo bastante tranquilos, tendo realmente bastante comportamento bem lúdico, enfim. Mas, na época da reprodução, a gente chegou a ter brigas, e realmente briga que teve que tirar um dos machos e cuidar, porque senão a coisa ia ficar feia mesmo, né? Então, isso acabou virando um indicativo para nós de que estava ali a possibilidade de uma nova prenhez, né? Então, foi uma coisa muito boa que acabou ruim, por um lado, que brigaram, mas, enfim, fizeram tudo que estava mais ou menos descrito na literatura. De certa forma, corrobora com tudo isso. Esses animais maravilhosos, né? Eles, infelizmente, existem poucos animais, né? Então, os levantamentos aí que tem na literatura mostram que são por volta de 1.100 indivíduos a 1.200 indivíduos em vida livre, que estão distribuídos em 20 subpopulações e que estão isoladas. As maiores populações, elas estão nos maiores contínuos de Mata Atlântica, né? Que são a Serra do Mar, Parque Estadual Carlos Botelho, depois Intervales, Jureia, né? Numa reserva particular do Grupo Votorantim, e depois na Serra dos Órgãos. E as demais populações, elas são fragmentadas, são um número reduzido, em fragmentos de mata, mas estão aí ainda, né? Se segurando do jeito que dá. As principais ameaças para a espécie são aquelas clássicas, né? Infelizmente, né? Desmatamento desenfreado, né? Então, cada vez mais agricultura, pasto, expansão urbana, são causas aí de perda de mata, né? De florestas, e infelizmente a caça. Os animais do Zoo de Sorocaba, o começo deles, o primeiro animal que a gente cuidou lá em 95, ele tem uma história de família trágica. Infelizmente, foram perdidos diversos animais, foram cerca de 12 animais que foram abatidos, e sobrou um filhotinho. E esse filhote foi que realmente um visitante, ali na região do Vale do Ribeira, acabou pegando esse animal e levando para o zoo, e depois vieram outros, né? Depois desse período de 95, poucos animais realmente entraram de natureza para o cativeiro. Bom, com relação às ameaças, né, a classificação de ameaças, segundo a lista oficial do Ministério do Meio Ambiente, a gente tem o muriqui do norte, classificado como criticamente em perigo, e o muriqui do sul, ele é uma espécie classificada em perigo. Já as listas estaduais, elas têm uma classificação mais restritiva, né? E coloca, então, o muriqui do norte como em perigo em Minas Gerais e criticamente em perigo no Espírito Santo. O muriqui do sul, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, ele está considerado como em perigo, e no Paraná como criticamente em perigo, criticamente ameaçado. Muito que bem. Com relação agora à parte do cativeiro, né, do zoológico, do centro de reprodução. Infelizmente, são
pouquíssimas instituições que ainda mantêm essa espécie. A gente espera realmente poder contribuir ao longo do tempo, aí, aumentando o número de instituições, em face de um bom índice reprodutivo. O livro de registro genealógico, ou o studbook do Muriqui, tem o primeiro relato de animal entrado de natureza, é de 1987, de um animal vindo, então, de Carangola, Minas Gerais. E o último registro é de dezembro de 2019, de uma informação, sabe-se lá Deus, como é que foi parar um filhote de aproximadamente 6 a 7 meses no Rio Grande do Sul. Até hoje a gente não conseguiu ainda espremer o suficiente para saber como é que esse bicho foi parar lá no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, ele foi destinado e está se desenvolvendo super bem. É uma fêmea, graças a Deus, é uma fêmea. De zoológicos hoje que mantém muriquis, o zoológico de Sorocaba, o zoológico de São Paulo, o zoológico de Curitiba e o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, que então é uma instituição de pesquisa. Muito bem. Infelizmente, é uma coisa que meio desesperador quando a gente começa a trabalhar com esses instrumentos de studbook, depois alguns programas de viabilidade populacional mesmo. Nós temos hoje 15 indivíduos. 15 indivíduos numa proporção aí de 2 machos para uma fêmea. Então, Curitiba, ela tem, hoje, eles estão com 3 machos, 2 fêmeas e um indeterminado, ou seja, um filhote nascido há pouco tempo, então ainda não foi sexado esse filhote. Sorocaba está com 2 machos e uma fêmea, sendo que um macho aí é um filhote que está com aproximadamente 8 meses, está se desenvolvendo super bem. São Paulo mantém 2 machos e o CPB está com um macho e uma fêmea. Então, a movimentação desses animais aí, de uma das fêmeas de Sorocaba, vai acontecer muito em breve, até o final do ano, começo do ano que vem, a recomendação para a formação de pelo menos um novo casal, uma fêmea de Sorocaba com um macho de São Paulo. Isso deve acontecer, não deve demorar muito aí. E aí a gente começa a ter algumas questões dentro do studbook, né? Que é essas faixas etárias dentro da pirâmide, muitas falhas, né? Então, a gente tem... ela foi elaborada, essa pirâmide etária, com intervalos de 3 anos. E a gente tem aí, pelo menos, em faixas absolutamente reprodutivas aí, dos 7 aos 9, de 21 a 24, 10 a 13, 15 a 16 anos, que é uma, né, aquela coisa maligna que não tem nada, não tem bicho nenhum com essas idades representadas. E isso não é muito legal, então, para a demografia. De qualquer forma, vamos tentando. Com relação à procedência dos animais, muitos deles, então, são provenientes do Vale do Ribeira, da região de São Vicente, que é litoral, Mata Atlântica, do estado de São Paulo, região de Sete Barras, Mongaguá, Juquitiba, Paraná. A gente não tem exatamente a localidade, né, desse animal que está no zoo lá no Paraná. Enfim, a gente tem aí um potencial muito grande para poder trabalhar com essa espécie. Então, tem várias situações aí, tanto questões de medicina veterinária, né, medicina profilática e tudo mais, que já se conhece bem, o cuidado dos filhotes por humanos, então o aleitamento artificial é tranquilo, todos os bichos que foram criados na mão, a gente não teve problema nenhum com o desenvolvimento, fosse ele o desenvolvimento motor, não houve uma questão de estampagem, ou a questão de o animal foi criado na mão, é um macaco, ele precisa de muitos, enfim, de ver, aprender como é que cuida filhote. Era uma grande preocupação que nós tínhamos com a fêmea, porque ela foi criada na mão, e aí, de repente, chegou o momento que ela atingiu a maturidade sexual, cruzou, e ela é uma excelente mãe, ela já teve 4 ou 5 filhotes, e ela realmente contraria a questão do aprendizado. Bom,
os grandes desafios que a gente tem pela frente é justamente com relação a essas perdas que aconteceram, né? Então, os óbitos, enfim, tem muita coisa aí para ser trabalhada. Bom, eu vou deixar para as perguntas, se surgir mais alguma coisa. A Ana já falou da criação, então, da ZAB 2018. E o histórico rapidinho, a Mônica também talvez fale, em 98 aconteceu o PHVA dos Muriquis, 2002 o IBAMA criou, então, um plano de manejo para conservação e manejo de muriquis. 2015, a Comissão Pró-Primatas do Estado de São Paulo, ela também foi criada, e com isso o muriqui está incluído dentro dela. Então, o Estado de São Paulo, a gente pode lançar mão de alguns artifícios para conseguir recursos, inclusive, para trabalhar com o muriqui, tanto seja ele em zoológicos ou em vida livre. Depois que venham as perguntas. Obrigada. Muito legal, Cissa. Eu queria registrar aqui um monte, né? A Maurício Taleb, aqui a Priscila também, do Instituto Pró-Muriqui também. Nós temos aqui o Gustavo, do Instituto Pró-Muriqui também, fazendo, inclusive, o TCC dele com espécies arbóreas de alimentação do Muriqui do Sul. Muito legal, muito obrigada pela participação de vocês aqui. E agora nós vamos conhecer um pouco sobre o macaco-aranha de testa branca, Teles marginatus. Thaís, por favor. Claro. Bom, para todo mundo conhecer, né, não é um dos primatas mais famosos, é esse que está aqui, opa, do outro lado, para cá, da fotinho. É uma foto do Danilo, que está aí provavelmente assistindo a gente. Obrigada por ceder a fotinho para mim. Então, ele também está dentro do grupo, né, dos atelídeos, que tem os muriquis, tem os bugios, né? Então, está dentro desse grupo dos maiores primatas da América. Ele em si tem uma média aí de 50 centímetros de altura, a cauda é bem mais longa, né, de 60 centímetros a 90, e uma média aí de 6 quilos aproximadamente. Até poucos anos atrás existia uma confusão também ali entre a taxonomia, quantas espécies de macaco-aranha existiam ou não. Ele era considerado até subespécie para alguns autores, mas hoje a gente tem aí que são 7 espécies de macaco-aranha que existem, né, entre a América Central e a América do Sul, e uma delas, então, é aí o Ateles marginatus, que é uma espécie endêmica da região amazônica. Ele só existe em 2 estados, no Pará e no Mato Grosso, né? E a região que ele vive é chamada de Arco do Desmatamento. Então, isso já dá para a gente ter uma ideia do grande problema ambiental que eles vêm enfrentando, né? Essa região aí do Arco do Desmatamento é a que responde por cerca da metade da perda anual de florestas no Brasil, né? Então, realmente, o desmatamento é um dos maiores problemas e não é o único, né? E isso se soma a vários outros, como atropelamento nas rodovias que eles utilizam, às vezes, para atravessar entre as áreas, né, o tráfico, ainda infelizmente eles são muito retirados para serem criados como pet, as usinas hidrelétricas que tem na região, que acabam provocando algum impacto. Então as ameaças são infinitas, né, por isso que é tão importante a gente falar dessa espécie e trabalhar a conservação dela. Né, uma curiosidade que todo mundo pergunta é por que se chama macaco-aranha? Né? Então, isso tem a ver com essa característica dele de ter os membros bem longos, né? Os braços, as pernas, que proporcionalmente é maior do que o tronco deles, né? E a cauda também é muito longa e preênsil, né? Usando aí eles usam como o famoso 5º membro. Então, quando ele vai se locomovendo entre as árvores, né, lembra a movimentação de uma aranha na sua teia, e daí que surgiu esse nome. Mas não é o único, né, nome que ele é conhecido, um dos outros mais populares, eles também são chamados em algumas regiões de coatás. E em função de todas essas ameaças que eles enfrentam, né, nessa região que eles ocorrem, hoje eles são classificados pela IUCN na categoria em perigo, né? Se estima aí que vai ter uma redução populacional de cerca de 50% da espécie até o ano de 2050, e na lista brasileira também está em perigo, né, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Nas listas estaduais, ele só consta na lista do estado do Pará, né, na categoria de vulnerável. É legal só fazer uma observação que, na verdade, todas as 7 espécies de macaco-aranha conhecidas hoje no mundo, todas elas estão em alguma categoria de ameaça, segundo a IUCN.
né? E ele não foge à regra. E demais, ele é um animal frugívoro, né? Então, é basicamente essa a alimentação dele, claro que complementa a dieta com algumas folhas, sementes, vez ou outra uns insetos, mas basicamente um animal frugívoro. A gente sabe que vive numa organização social, assim como vários outros primatas, né? Em grupos, passa a maior parte do tempo no alto, né? Das árvores, no que a gente chama de dossel, e é basicamente isso que a gente sabe do macaco-aranha, porque infelizmente é também a espécie com menor conhecimento científico entre o gênero, entre os macacos-aranhas, com menor quantidade de estudos, com menor quantidade de conhecimento. Então, a gente ainda tem muito a descobrir, né, sobre a questão reprodutiva, biologia, ecologia, hábitos de vida e várias outras informações sobre eles. Então, só para fazer essa apresentação e esperar que todo mundo aí também passe a conhecer e se encantar ainda mais com essa espécie que é tão linda. Com certeza, Thaís, e preste mais atenção nela, né? Justamente a importância desse programa da gente também estar fazendo as nossas pesquisas e espalhando esse tipo de conhecimento, né, a respeito da reprodução, do manejo, com esses desafios aí que a gente tem pela frente. Bom, muito obrigada, Thaís, pela explicação. E agora a gente vai conhecer um pouquinho dos programas de conservação, o papel da conservação, desempenhado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E para falar sobre isso, especificamente também sobre os centros especializados e sobre o Centro de Primatas, de Conservação de Primatas Brasileiros, a gente vai convidar eu não sei como elas se organizaram, se a Renata ou a Mônica que vai falar nesse momento, mas uma delas vai conversar com a gente sobre essa importância e conversar sobre a importância também dos centros. A gente vai fazer um jogral, pode? Um jogral? Isso. Pode. Eu começo, a Mônica fala, bem igual no colégio. Pronto. Então... o bom de live é isso, né? Cada uma vai se organizando. Isso. Bem, gente, então o CPB, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, né? Ele é um dos 14 centros de pesquisa do ICMBio, que é responsável pelo planejamento estratégico para a conservação de primatas. E além dos primatas, apesar do nome, nós também somos responsáveis pelos xenartras, né? Os tatus, tamanduás e preguiças, certo? Então, dentre as várias atribuições do CPB, né, uma das coisas que a gente faz, que as meninas já adiantaram até um pouco, é essa avaliação do risco de extinção, né? Então, essas categorias que elas comentaram aí, que o muriqui, que o macaco-aranha estão, isso é coordenado pelo ICMBio, né? E para primatas e xenartras pelo CPB. Então, mais ou menos a cada 5 anos, a gente faz a avaliação de todas as espécies de primatas e de xenartras para classificar, né, em qual categoria, para classificar o risco de extinção delas. E aí, a partir dessa avaliação, é que sai aquela lista que todo mundo conhece, a lista vermelha de espécies ameaçadas, né? Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem 35 primatas ameaçados de extinção e 4 xenartras ameaçados, certo? Bem, além disso, o CPB também apoia o ICMBio na tomada de decisão, na priorização quanto à criação de unidades de conservação e também na gestão dessas unidades, né? Então, a gente sempre é consultado, sempre que necessário. E a gente também faz análise de impacto ambiental, né? Quando envolve também primatas e xenartras. Outra coisa que o ICMBio também, que o CPB também toca, outro processo que a gente toca, é o programa Monitora, que é o programa de monitoramento participativo da biodiversidade do ICMBio, né? Então, o ICMBio tem mais de 40 unidades de conservação, ele faz um monitoramento sistemático da biodiversidade, né? E o CPB é um dos responsáveis por tocar à frente de mamíferos de médio e grande porte e de aves cinegéticas. A gente divide com o CEMAV esse componente do programa, tá? Além disso, a gente também, né, elabora, coordena e implementa os planos de ação nacional para as espécies ameaçadas, né? Então, daquela lista que sai a lista vermelha, todas aquelas espécies ameaçadas, elas precisam estar contempladas em planos de ação, certo? Agora a Mônica continua com as nossas outras atribuições.
Só complementando do PAN, a gente hoje coordena 5 planos de ação, né? Com os xenartras e os primatas. Então, além do que a Renata falou, né, também são funções, são atribuições do CPB, a realização e a coordenação de pesquisas para conservação, e essas pesquisas elas estão principalmente ligadas aos planos de ação, às demandas dos planos de ação nacional, né? E o CPB, a maior atuação que o CPB tem tido em pesquisa é com o PAN Primatas do Nordeste, né? Muito por nossa localização. A sede do CPB está na Paraíba, está em Cabedelo, então a gente tem uma atuação muito forte no Nordeste. Ainda no quesito pesquisa, né? Nós somos responsáveis pela análise e autorização das solicitações CISBio, né? Que é para as pesquisas e para as atividades didáticas. Então, tudo que é com xenartras e primatas, o CPB é que faz a análise e autorização. Também é muito ligado à pesquisa. A gente mantém um banco de material biológico, que é cadastrado no CEGEM, o Bioprim, né, o banco de amostras de primatas, mas que agora ampliando para as xenartras. Então, onde a gente mantém, sobretudo, amostras biológicas de sangue e de outros tecidos, e que está disponível, né? Não serve só para nosso uso, mas está disponível para pesquisadores de todo o Brasil e até de fora, como a gente já teve, né? A gente já enviou amostra, pesquisas em intercâmbio. Temos o papel do manejo, né? Que é o que está principalmente ligado aqui, tanto os planos de ação quanto o manejo. Então, nós fazemos manejo para conservação, visando a conservação das populações na natureza, mas com um componente ex-situ, né, com um papel muito importante, o componente dos animais mantidos sob cuidado humanos, muito importante nesse quesito de conservação, daí o papel das instituições, dos zoológicos, dos criadouros, né? E dentro do ICMBio, o CPB ele é o centro que coordena essa frente de manejo junto aos demais centros. Também somos autoridade científica CITES, também para esses 2 grupos de primatas e xenartras. Então, tudo que sai do país, tudo que é exportado, né, das espécies de primatas e xenartras, a gente tem que autorizar, junto com o IBAMA. O IBAMA é a autoridade administrativa, nós somos a autoridade científica, e a gente também atua bastante no quesito vigilância em saúde, principalmente nesses surtos, né, que a gente vem passando de febre amarela, que tem vitimado milhares de primatas. Então, a gente tem uma atuação forte junto com o Ministério da Saúde, né, de monitorar o que está acontecendo sobre os primatas em relação à febre amarela e outras doenças, outras zoonoses, outras epizootias, né? Então, eu acho que, de maneira geral, os principais papéis do CPB são esses. Muito legal, né, Mônica? E assim, é amplo, né? A gente fica sem uma noção da quantidade de trabalho que existe em torno de todas essas espécies, porque não são só 25, né? São muitas outras espécies abraçadas pelos programas de conservação. Mas a gente sabe que essas 25 espécies elas já fazem parte dos planos de ação nacional, né? Dos planos de ação nacionais. Então, a gente tem um componente dentro desse plano que é o manejo ex-situ, que é onde esse acordo começou, né? E é onde nós estamos agora. E a gente queria que vocês contassem um pouquinho para a gente como que os planos de ação eles são organizados, né? Como que são feitas as monitorias, as ações, como que elas são idealizadas, para que as pessoas também pudessem conhecer um pouquinho da importância desses planos para a conservação dessas espécies. Então, os planos de ação, é uma política pública, né, que ele é pactuado com a sociedade. Então, dependendo do alvo do meu plano de ação, da minha espécie, do meu grupo de espécies, eu reúno todos os atores envolvidos, e aí quando eu falo em atores, eu estou falando de universidade, eu estou falando de empresa, eu estou falando de instituições públicas,
né? Todos aqueles atores que se relacionam com aquele meu alvo, né? A gente reúne esse grupo de pessoas, tá? Essas instituições, são pessoas que representam instituições, né? E aí a gente faz, a partir das ameaças, do levantamento das ameaças para aquele grupo de espécies, para aquela espécie, a gente faz uma priorização, a gente registra quais são as ações prioritárias para eu tentar reverter, para eu tentar minimizar aquelas ameaças, né? Então, os planos de ação, eles são elaborados em ciclos de 5 anos. Ao longo desses 5 anos, né, ele é monitorado anualmente. Então, durante a elaboração, a gente tira um grupo menor daquele grupo inicial, que é escolhido pelo grupo que está presente, que a gente chama de grupo de assessoramento técnico. Então, esse grupo é responsável por acompanhar essas monitorias anuais, certo? Então, todo ano a gente reúne esse grupo para fazer o acompanhamento das ações. Como é que está a implementação, onde é que a gente está tendo dificuldade, onde é que a gente precisa melhorar, onde é que precisa investir mais esforços, como é que a gente precisa remodelar. É a monitoria, né? Isso é a monitoria. E, além disso, tem 2 avaliações. Então, no meio do plano, é feita uma avaliação de meio termo, onde a gente faz uma avaliação do andamento desse plano, e, ao final do plano, também a gente faz uma avaliação final, né? Inclusive, a gente estabelece indicadores no início do plano para ajudar na avaliação, né, do alcance desses objetivos, tá? Então, os planos de ação, de forma geral, é mais ou menos assim que eles se organizam. E, como eu já tinha dito, todas as espécies ameaçadas, elas têm que estar contempladas em algum plano de ação. Muito interessante. E mais interessante ainda, a gente tem participado de outras espécies, não apenas das 25, mas a gente já começou a trabalhar, né, com vocês, a associação com vários representantes de várias instituições participando dos grupos de assessoramento, né, da parte para que novas espécies possam ser contempladas nesse manejo, que a gente possa ampliar esse escopo, né? Ampliar a questão dos studybooks, que a gente está vendo realmente que faz toda a diferença, né? Então, a Cissa já adiantou um pouco não, a Cissa já falou sobre a situação dos zoológicos de uma forma geral, né? Mas a Thaís ainda não comentou sobre como está a situação, né, das instituições, quantas instituições estão participando desse programa, o que você já encontrou de informação, Thaís, para contar para a gente? Estou aqui no mudo, já desacostumei já. Bom, diferente do muriqui, né, que você até comentou ali da população, se tem conhecimento em natureza, do tanto de informações, comparando com o muriqui do norte, o muriqui do sul, já disse, né, o macaco-aranha é a espécie do gênero menos estudada e a gente nem tem um levantamento também da população dele em natureza. Então, por isso que reforça o quão importante é esse trabalho que a gente está realizando de organizar essa população conhecida, né? Hoje a gente já tem 14 zoológicos, né, que assinaram para participar do studbook do macaco-aranha, e essas 14 instituições juntas, né, a gente tem aí uma população de 50 indivíduos, 15 machos, 32 fêmeas, e 3 que a gente ainda não tem a determinação do sexo, né, a gente lembra sempre que os primatas, quando eles nascem, ficam aquele tempo com a mãe, então a gente não faz o manejo imediato para interferir o mínimo possível, né, em todo esse trabalho de criação, esse vínculo, né, então a gente tem aí 3 filhotes que ainda não foram sexados. E a gente vai ter a entrada de mais um casal, né, vamos para 52 indivíduos, um casal que hoje está lá no Mato Grosso e vai para uma instituição para integrar o programa de conservação. A maior parte desses animais tem uma origem certa, duvidosa, né? A gente não tem o registro exato de onde eles vieram. 3 desses animais, por exemplo, para vocês entenderem como que é essa origem, de onde eles vêm, 3 animais foram doados por pessoas, né? Então, não se sabe de onde aquela pessoa tinha adquirido aquele animal, se ele veio de natureza ou não, né? Onde que ele estava antes daquela situação. 2 foram retirados de circo, né? Até eu fiquei surpresa
quando eu vi essa informação. Eu nunca imaginei macacos, aranhas em circo, mas eu tenho 2 animais nessa população que viviam em circo, e a gente também não tem informação de onde o circo tinha, né, adquirido aquele animal. E todos esses, né, com essas origens, doações, ou quando são apreendidos de tráfico, resgatados de algum acidente, né, então eles vão transferidos para os zoológicos depois de passarem por um CETAS, né, um centro de triagem, através do IBAMA, do ICMBio, né, e geralmente eles têm justamente essa origem indeterminada porque vieram através de uma pessoa que estava criando em casa. Isso reforça o quão impactante é essa questão da captura ainda desses primatas amazônicos para a criação como pet, né, o impacto do tráfico de animais, que a gente veio aí uma crescente na mídia sobre esse assunto, e ele acontece com várias espécies animais. Né? Nem eu imaginava, como eu disse, que o macaco-aranha era uma espécie tão impactada nesse sentido, e é. Então, esse é um dos grandes desafios para o Studbook, né? A gente conseguir rastrear de onde esses animais doados, resgatados, de qual região que eles vieram, se eles eram do estado do Pará, se eles eram do estado do Mato Grosso, de qual cidade, se eles tinham nascido lá, né, se estavam em alguma outra instituição antes disso. Isso é fundamental para o Studbook, e a gente vai fazendo esse trabalho de rastreamento, mas a grande maioria ainda a gente não tem essa origem exata. Dos que a gente tem certeza que vieram de natureza, né, para um zoológico, a gente tem hoje 2 machos e 9 fêmeas, que são os que a gente chama de potenciais fundadores da população. Né? E todos esses que têm a origem certa de natureza também foram vítimas de algum conflito de ação humana, e por isso não podem voltar ao ambiente natural. Esse novo casal do Mato Grosso, que vai passar a integrar o programa, por exemplo, o macho foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros depois que caçadores atiraram num grupo de macaco-aranha, atingiram a mãe, que veio a óbito, e esse filhote também, que era um machinho, então precisou de todos os cuidados, né? Retiraram 6 fragmentos dele, a perna esquerda, do joelho para baixo, não tem mais movimento, né? Então são esses tipos de impedimentos desses animais voltarem ao ambiente natural. E a fêmea, né, que está com esse macho, que forma esse casal, ela foi atropelada quando estava saindo da área de um parque, né, também tem um pino na perna, perdeu 3 falanges da mão. Isso é só para ilustrar para todo mundo, né, como que esses animais chegam, né, e como eles são importantes para integrar esse programa de conservação. E dentro, né, de todo esse grupo aí de 50 animais hoje, a gente tem 14 que nasceram dentro dos zoológicos, então a gente sabe, né, nesse caso, quem é o pai, quem é a mãe, né, todo o histórico desse animal. Desses 14, 5 são machos, 6 são fêmeas, e a gente tem aqueles 3 indeterminados, que são filhotes mais recentes, né? Então, a gente tem aí uma população bacana para começar esse trabalho, né, nesse sentido, que a gente ainda tem muito a investigar para conseguir ter uma análise melhor de qual que é a real situação dela, né, de quais as indicações que a gente pode fazer nesse sentido. E por toda essa questão de origem desconhecida, a gente também não tem bem estabelecido uma faixa etária desses animais, porque a idade também passa a ser desconhecida a partir do momento que eu recebo um animal de resgate ou de doação que não se tem o histórico de quando ele nasceu ou onde ele nasceu. Né? O que a gente sabe aí é que a gente tem esses jovenzinhos, né? A grande parte a gente consegue fazer uma estimativa de idade, então eles estão aí numa faixa média aí de uns 20 anos de idade, e a gente tem 3 animais mais velhos, que são 3 fêmeas, que têm mais de 30, 40 e 50 anos, respectivamente. Então, isso mostra um pouquinho aí da longevidade dessa espécie. E são essas as informações que hoje compõem aí o nosso Studbook do macaco-aranha, que vão direcionar todo o trabalho que a gente vai desenvolver. É incrível, né, Thaís? Assim, eu acho que o trabalho do Studbook Keeper é tipo um detetive mesmo, né? Você vai até... Por isso é que, a partir do momento que a gente começa esse trabalho, é muito importante que tanto as instituições quanto todos os... quem resgata o animal, né? Todos os envolvidos tenham esse histórico para facilitar essa informação, porque às vezes pode ser um animal tão importante, né? E como não tem informação, não se pode garantir que vai ser um bom pareamento. Então, isso prejudica muito o programa, principalmente quando a gente está com poucos animais, né? Então, eu vou passar para a Cissa, porque apesar dela ter falado dos zoológicos, é interessante que ela também fale sobre esses desafios, né? Justamente das informações que a gente tem em relação
ao Muriqui do Sul. Cissa. Bom, eu acho que um dos grandes problemas que realmente a Thaís já citou, e que realmente a ASAB e todo o comitê que está trabalhando com os studybooks vão ter, é com relação a não só primatas, mas animais que são bastante longevos e animais que chegaram na década de 80. Os registros que existem nas instituições, eles às vezes não são muito precisos, exato. Até hoje, algumas vezes, a gente não consegue ter um rastreamento muito certo. Eu e a Thaís, a gente vive se falando e tudo mais, porque a gente tem macaco-aranha, por exemplo, no Zoo de Sorocaba, que é da década de 80. Sabe-se que até não mudou, né? Hoje acho que a coisa está um pouquinho mais mascarada só. Na década de 70, 80, era muito comum tanto pilotos, né, de grandes companhias aéreas da época, depois por via terrestre também, esses animais eles iam e vinham de natureza, eram animais que eram capturados, e era uma época em que não era, como a gente pode falar, não era certo, mas também não era considerado uma coisa tão errada ter animais silvestres como pet. Então, era bastante comum essa movimentação de animais naquelas décadas, né? Isso vai ser um desafio muito grande, eu acredito, para a parte não só de macacos, mas a grande maioria dos que tem studbook, realmente poder selecionar os animais que vão ser usados como, né, possíveis fundadores ou como reprodutores, o que quer que seja. Com relação aos muriquis, felizmente a gente sabe localizar, a gente tem uma região geográfica, né? Mas para muitos deles a gente não tem a certeza da localidade também, né? Não tem a absoluta certeza. Para dizer bem a verdade, a gente sabe hoje os mais certinhos é a fêmea que é mantida aqui no Zoo de Sorocaba, porque ela tem a história de uma pesquisadora que estava acompanhando um grupo não era nem de muriqui, era uma outra espécie que ela estava trabalhando, de repente ela se deparou com o bando, uma confusão nas árvores, e olhou para o chão, tinha um filhote no chão. Ela passou um dia inteiro correndo atrás do bando para ver se o bando descia pegar o filhote, não pegou, ela ficou sem saber muito bem o que fazer e acabou encaminhando para o zoológico, né? Pelo tempo que o animal ficou com ela, ele estava um pouco debilitado quando chegou. Então, tirando isso, a gente também não sabe localidade exata, sabe que foi Vale do Ribeira, mas cidade, coordenada geográfica é sonho. É muito difícil, mas sabe-se que é de natureza, então não dá para descartar esses animais para pensar, principalmente vocês, a macaco-aranha ainda tem um número relativamente grande comparado a muriqui, que são 15, para poder trabalhar essa questão dessa recomendação dos pareamentos, achar novas localidades para formar casal, grupo, enfim. Essa questão da origem dos animais é muito complicada. E aí a questão dos órgãos oficiais de fiscalização, seja a Polícia Ambiental, ICMBio, enfim. A fiscalização ela né, vai ser extremamente importante daqui para frente quando entrarem animais para realmente a gente conseguir ter esses locais. Mesmo o animal que entra em setas, dificilmente setas sabe a origem também, exata. Então, isso uma das coisas que complica, mas se souber realmente que é de origem de natureza, que não foi retirado de um cativeiro qualquer, enfim, clandestino, eu acredito que seja possível trabalhar usando essas ferramentas que realmente vão ser importantes daqui para frente, pensando que os zoológicos eles vão ter que se aprimorar cada vez mais nessa questão de melhoria de manejo de espécies, não só as ameaçadas, mas de espécies como um todo, né? E nesse sentido de origem de animais, eu acho importante, de repente, o CPB, o ICMBio, também estarem trabalhando junto com fiscalização, né? A Ana caiu pelo jeito, não conseguiu voltar ainda, né? Conseguiu mandar uma mensagem aqui para mim, estava investigando. Então, espero que esteja tudo certo aí no Facebook, que a gente aqui não tem a visualização, era a Ana que tinha. Mas, basicamente,
a gente estava no nosso encerramento, né? Já falamos do centro, já falamos da espécie, de como está a situação do Studbook, e a gente sempre termina fazendo essa recomendação para quem está assistindo, quer saber mais sobre as espécies, de onde pode procurar literatura, conhecimento, se tem algumas outras ações que estão sendo realizadas de pesquisa, de educação, porque a gente trabalha muito com o princípio, né, de conservação integrada. É todo esse trabalho ex situ, junto ao trabalho in situ, todo mundo junto, aliado, né, em prol de um bem maior que é a conservação dessas espécies. Né? Então, vou aproveitar e falar aqui do macaco-aranha, infelizmente, né, já reforçando, a gente não tem grandes pesquisas, artigos, coisas mais específicas publicadas, a gente trabalha muito com similaridade do gênero, então já fica aí, se tiver estudante, professor universitário, que é uma dica de TCC, de tese, de dissertação, gente, vamos buscar aí trabalhar com essa espécie também, a gente precisa saber um pouco mais sobre eles, então a gente precisa desses parceiros, e aí eu passo a palavra para as outras também, que quiserem falar algum conhecimento, reforçar que outros materiais a gente tem nesse sentido. Acho que a gente acabou sem falar especificamente dos PANs, né, dos planos de ação dessas espécies. Então, só lembrando que o Muriqui do Sul, né, a gente teve em 2010 o PAN Muriquis, que agregava as duas espécies. Na verdade, foi o primeiro plano de ação de primatas, né, que o ICMBio elaborou e começou a implementar. E aí esse PAN ele foi elaborado no finalzinho de 2010, foi implementado até o final de 2016, e foi, assim, a gente considera que foi um grande marco, porque a gente conseguiu congregar, né, as instituições, os pesquisadores que trabalhavam com as duas espécies. E eu acho que a gente teve, assim, excelentes avanços na conservação das duas. E trazendo para cá, para nosso tema, a gente tinha um objetivo, que era um objetivo específico de manejo, onde o componente ex situ era trazido como de grande importância, né, para a conservação, principalmente para o Muriqui do Sul, né, que a gente acabou sem falar que a gente não tem o Muriqui do Norte em instituição de manejo, né, a gente está fazendo agora um experimento, na verdade, uma pesquisa, onde a gente retirou alguns indivíduos da natureza, está mantendo dentro da mata, no cativeiro, dentro de uma mata, para depois a gente soltar, para formar um grupo, reproduzir e soltar. Mas em instituição de manejo, a gente só tem o Muriqui do Sul. Aí o PAN Muriquis, ele se encerrou em 2016, né? No início de 2017 a gente fez a avaliação final desse PAN, e os Muriquis, eles foram incorporados no PAN Primatas da Mata Atlântica, preguiça de coleira, que teve início em 2018, então os Muriquis estão lá. Esse novo PAN também tem todo um objetivo dedicado ao manejo, né? É muito mais forte, a gente traz o componente manejo muito mais forte agora nesse PAN, não só para os Muriquis, como para todas as outras 12 espécies que estão nesse plano de ação. E já que a Thais pediu para a gente também falar um pouco do que tem de iniciativa, de pesquisa, né, o que está acontecendo, então eu queria trazer para o que a gente tem de grupos trabalhando com o Muriqui do Sul na natureza. A gente tem o grupo liderado pelo Dr. Maurício Taleb, que estava nos assistindo, não sei se ainda está, com a equipe dele, né? Então o Taleb ele é da Unifesp e do Instituto Pro Muriqui. Então eles tocam, né, um projeto de ecologia acho que há cerca de 20 anos lá em Carlos Botelho, né? E também foi assim um grande incentivador da criação de várias RPPNs no estado de São Paulo, né, que hoje formam um sistema que protegem uma grande população do Muriqui do Sul. A gente tem no Rio de Janeiro, né, falando para os 3 estados de ocorrência da espécie, no Rio de Janeiro, a gente acabou de defender a tese, né, o recém-doutor, o André Lana, e ele fez um trabalho mais amplo, que foi de conservação de mamíferos de médio e grande porte no corredor da Serra do Mar, mas onde ele, nesse trabalho, um dos principais focos era a busca de novas populações de Muriqui do Sul, ou da confirmação de populações já relatadas. E no Paraná, a gente tem, né, o trabalho mais recente, assim, bem ativo, do Robson Hack,
que é do Lactec, e que recentemente, agora, acho que tem 2 meses, ele localizou mais uma população de Muriqui do Sul, né? Que a situação no Paraná era bem trágica, assim. A gente só tinha 2 pequenas populações conhecidas, e o Robson, graças às pesquisas que ele tem coordenado, localizou mais uma população. Então, a gente tem aí esses 3 grandes grupos, não grandes, né? Não são grandes, mas tem esses 3 grupos trabalhando nos 3 estados com a presença do Muriqui do Sul. E, só para fechar, o Taleb também está coordenando um artigo, né, que, em colaboração com várias pessoas, é um grupo grande, que trabalha com as 2 espécies, e esse artigo vai trazer a situação atual das populações das 2 espécies, aonde elas estão e como elas estão, e a previsão é que esse artigo esteja aí publicado no começo do ano que vem. Então, vai ser assim um marco, porque a gente está querendo trazer a situação 50 anos após a publicação do Aguirre, que foi uma das grandes publicações, primeiras publicações sobre, na época, a única espécie, né? Hoje em dia a gente sabe que são 2, de Muriqui. Então, era isso. E aí, só falando, então, agora, né, para finalizar, sobre o PAN onde está o Marginatus. Então, o Ateles marginatus é uma das 15 espécies do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas Amazônicos, que foi elaborado em junho de 2017, né? Então, ao todo, são 16 primatas amazônicos ameaçados, né? Esse PAN contempla 15, porque o salim de coleira tem um PAN específico, né? Então, são 5 objetivos para tentar minimizar aquelas ameaças que a Thaís comentou no início, né? E 27 ações. E aí, nesses objetivos, por mais que a gente não tenha ações específicas para o Marginatus, por ser um PAN com várias espécies, mas a gente tem um objetivo dedicado a entender um pouco mais a questão das epizootias, como a Mônica bem colocou, que é uma das atribuições do CPB, né? Então, a gente tem, e aí tem uma interface bem legal com o cativeiro, que é uma ação de desenvolver protocolos, né, para a gente tentar entender um pouco melhor como funciona, e que o cativeiro pode colaborar muito para a conservação in situ, como a gente já comentou aqui anteriormente. E tem também um objetivo bem importante, que é para entender a questão das mudanças climáticas, o impacto das mudanças climáticas, né, nas populações de primatas amazônicos, e como a gente pode fazer para mitigar essa ameaça, certo? Além disso, pensando em iniciativas também, só para comentar com vocês, bem, quem quiser conhecer mais o PAN, todos os planos de ação do ICMBio, eles estão disponíveis no site do ICMBio, basta colocar lá no Google PAN Primatas Amazônicos, PAN Primatas da Mata Atlântica, que vocês têm acesso a ele, é fácil de achar. E aí, falando em iniciativas, então, a gente acabou de aprovar, né, uma série de instituições, não vou falar aqui para não esquecer ninguém, também por causa do tempo, para justamente entender, né, o nome do projeto chama Primatas em Áreas Protegidas da Amazônia Brasileira, avaliando os impactos dos incêndios florestais sobre os primatas ameaçados. E um dos focos, uma das espécies foco desse projeto é justamente o Ateles marginatus, né, que está ali no arco do desmatamento, como a Thaís colocou. E pensando em grupos de pesquisa, só queria citar aqui o nome do professor Gustavo Canali, né, que seria a referência para a espécie em termos de pesquisa na natureza. Ele desenvolve já alguns projetos, né, de monitoramento de alguns grupos da Universidade Federal do Mato Grosso, campus Sinop. Certo? Então, rapidinho, só para a gente não perder. Beleza. Bom, a Ana realmente não vai conseguir voltar, pediu desculpas para todo mundo aqui, né, que está nos assistindo. Eu agora vou torcer para que essa live fique salva, né, para depois a gente passar para o YouTube, que como eu não estou no Face, estou acompanhando aqui pelo celular para ver os comentários que estão surgindo, né, o Taleb aqui reforçou que esse trabalho que a Mônica comentou já tem 27 anos, né, então é bem importante realmente, vários outros comentários dizendo que as lives vão fazer falta, e chegamos realmente aqui ao nosso momento de encerrar esse ciclo, né? Claro que a gente não vai parar por aí, a gente viu que foi muito importante essa comunicação com toda a sociedade,
né? A gente vai voltar em outros momentos com os keepers, com o pessoal do ICMBio, falando de toda essa parceria, de como estão esses programas, que é sempre importante, mas nesse momento, né, essa primeira proposta de apresentar os 25 programas, a gente está fazendo aqui o encerramento deles, então a gente está com essa grande responsabilidade, né, de cada uma deixar aí a sua mensagem final sobre todo esse trabalho que a gente está realizando. Vou ficar por último, então, aqui para fazer o fechamento. Vou passar a palavra para a Cissa e depois pode ser a Renata e a Mônica. Um minutinho aí para cada uma falar das suas ascensões. Eu acho, para mim, muito... renovar forças, visto o tempo que eu estou em zoológico e toda a história de IBAMA, criação de ICMBio, planos de ação. Então, eu vi nascer e depois ser suspenso e ser recriado, e agora essa nova parceria com o ICMBio. Realmente, eu fico muito feliz dessa possibilidade aí de ser harmoniosa, um trabalho que seja bem engrandecedor para ambas as partes, e principalmente para os animais, né? Penso que agora tem muito mais conhecimento a respeito, principalmente das questões sanitárias, que é uma das coisas que realmente é difícil no ambiente de cativeiro, às vezes contornar algumas situações, o manejo em si de alimentação, recinto. Eu acho que isso a gente contorna tranquilamente. Eu acho que a questão médica mesmo ela é mais problemática. Então, eu vejo com muita satisfação essa vontade toda, esse pessoal novo que está chegando aí, a Thaís, toda a moçada que falou nas outras lives. Então, eu acho que esse sangue novo está vindo com muita vontade. Então, eu realmente acredito que tem futuro e não dá para pensar de outra maneira, né? Então, realmente, eu agradeço à ASAB a possibilidade de ter podido falar hoje sobre o Muriqui, na anterior Lobo, e de todo o pessoal que participou, que foi fantástico, né? Vi gente aí também que compartilhou dessas histórias há muito tempo, né? Então, foi engrandecedor demais, e quem está vendo pela primeira vez, eu acho que a gente conseguiu seduzir, sim, estudantes e talvez convencer alguns professores a se envolver mais com essas 25 espécies. Parabéns para a ASAB. E para o ICMBio, que é parceiro, né? Claro, óbvio. Eu também agradeço muito o convite, achei muito legal, parabenizar a ASAB pela iniciativa. A gente precisa mesmo conversar, popularizar, divulgar o que a gente faz, porque a gente precisa de ajuda, a gente precisa, todo mundo que quiser colaborar é super bem-vindo, a gente precisa se unir, as instituições precisam estar juntas, né, para que a gente consiga, de fato, fazer a conservação dessas nossas espécies que tanto precisam, né? E aí eu queria colocar aqui o CPB à disposição. Então, assim, nos procurem, a gente tem hoje uma página, um perfil no Instagram, né? Então nos procurem lá no Instagram, tem Facebook, tem a página na internet do CPB. Então, nos procurem mesmo, visitem os planos de ação, cada plano de ação tem uma página com todas as ações, objetivos, contatos e o que mais quiser, colaboradores são sempre muito bem-vindos, né? Então, quem tiver interesse, nos procure que a gente pode ajudar, quem quiser fazer pesquisa, quem quiser saber de referência de orientador, enfim, podem procurar que a gente está lá super à disposição e super precisando mesmo de colaboradores. Obrigada mais uma vez. Pessoal, eu pego o gancho da fala da Rê, né? Participei, essa é a terceira live, né, que eu estou participando desse ciclo. Eu acho que foi muito proveitoso, valioso, mesmo que as pessoas não possam assistir ao vivo, ficar lá, a gente está vendo que tem tido muito acesso, é muito bom que a gente consegue passar a mensagem. E aí, como eu encerrei as outras duas, e puxando um pouco o que a Rê falou, eu acho que é isso, é cooperação, é colaboração, né? Principalmente no país que a gente vive, principalmente nos dias de hoje. Se a gente não se junta, se a gente não se une, se a gente não soma esforços, a gente não consegue avançar com a conservação. E aí eu pego até um exemplo do que aconteceu com um indivíduo de Ateles marginados. Eu não sei se a Thaís acompanhou, eu acho que a Thaís ainda não era keeper, era o Cláudio.
e foi uma fêmea que foi encontrada amarrada pelo pescoço no quintal de uma casa abandonada lá em Alta Floresta, no interior do Mato Grosso, lá nos confins do mundo. E foi a união de uma pessoa lá que encontrou, de uma protetora de animais, que contou para outra, que levou para a casa dela, que acionou o ICMBio, que a gente acionou o IBAMA, a gente acionou a ASAB, acionou a Força Aérea, e junto, todas essas instituições, a gente conseguiu fazer o transporte do animal, que não foi fácil, foram horas de carro, horas de voo, e a gente conseguiu que esse animal fosse resgatado, e ele hoje está no Zoológico de Brasília, né? Pena que a Ana não está aqui, porque a Ana, na época, ainda era lá do Zoo, e ela também foi grande protagonista aí para que essa fêmea, a Kika, hoje esteja lá bem, porque era deplorável a situação que ela se encontrava. E é isso, assim, eu acho que é um grande exemplo do que a gente pode fazer se a gente se junta, né? E obrigada, pessoal, pela audiência aí. Boa noite. Mais uma vez, agradeço a ASAB. Que ótimo, né? Para mim é até difícil, depois de tantas belas palavras, de tantas outras lives, né? Estive em todas, conseguir falar algo inovador para todo esse público aqui que nos acompanha, né? Foram tantas mensagens lindas e acho que todo mundo conseguiu ver esse nosso entusiasmo. Então, de tudo que a gente ouviu, eu separei aqui duas frases para parafrasear minhas amigas que eu achei bem importante. Uma é da Fabi, que ela sempre falava na questão dos peixes, né, e que eu acho que vale para o programa inteiro, que o fato da gente ter esse programa unindo, né, a associação, unindo o ICMBio, ter esse reconhecimento nacional é muito importante para todas essas espécies, não só para elas, mas para reforçar a importância de conservação da nossa fauna, né? Então a gente tem que valorizar ao máximo esses esforços que estão sendo feitos. E a própria Renata falou aí na última live que a gente precisa se juntar porque ainda somos poucos diante do problema, né, que é hoje a conservação das espécies, mas eu acho que isso que a gente está realizando é justamente a chance de todos serem protagonistas, de todos poderem efetivamente fazer alguma coisa, né? O nosso desafio é grande, mas a nossa vontade e a nossa união em salvar essas espécies da ameaça de extinção, ela tem que ser ainda maior e ela é muito maior. Né? Então, acho que o programa é justamente isso, a gente compartilhar, a gente cooperar, trabalhar juntos, né? Eu sempre gosto de falar que conservação não é uma competição. O objetivo dentro desses programas não é a gente ter o zoo que mais reproduz, a instituição que mais tem indivíduos daquela população. É a gente ter como resultado do Studbook uma união de zoológicos, aquários, de instituições científicas que juntas conseguem melhorar a população de uma espécie para diminuir essa ameaça de extinção e fazer todo o trabalho necessário, né? Por isso que é um trabalho conjunto, e é esse resultado que a gente quer alcançar. Né? Então, eu espero que a gente continue aí em contato, sempre a ZAB também super aberta, se alguém quiser mandar e-mail, nas redes sociais também, e reforçando que todas as lives ficam gravadas e estão disponibilizadas lá no YouTube da nossa associação também, para quem perdeu alguma ou quiser relembrar algo que foi falado. Então, agradeço muito, né? Aqui já tem muitas palmas, corações, enfim, só agradecimentos. E, novamente, para todo o pessoal, continue nos acompanhando, que a gente espera voltar em breve aí com novidades para vocês. Então, por hoje é isso, né? E uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Tá.